Olá, hoje eu vim tratar sobre o capítulo 9 do livro Hermenêutica do Sujeito. Nesse capítulo, o Foucault ele vai trazer uma noção muito importante para a filosofia, uma noção que era tradicional para a filosofia, que é a noção de salvação. O Foucault ele vai dizer que esse termo ele está contido nos textos de Platão, e está associado ao problema do cuidado de si, para cuidar dos outros. Era preciso salvar a si mesmo para salvar os outros. E aí o Foucault ele vai dizer que para nós, vindo dessa questão da cultura cristã, a salvação ela vai ganhar outro, digamos assim, vai se escrever em outro sistema. Ele vai falar que é um sistema binário, que vai estar entre a vida e a morte, vai estar entre a mortalidade e a imortalidade, que vai estar entre um mundo e o outro, Então a salvação ela servia como passagem, ela serve como passagem no nosso pensamento, entre a vida e a vida eterna, entre um mundo e outro, bem diferente da cultura da noção de salvação na tradição filosófica grega. Então, é um operador de passagem, e está vinculado à dramaticidade de um acontecimento, como a encarnação de Cristo, e também é um ato, digamos que é um ato individual, e está ligada à questão do arrependimento, da conversão, está ligada a uma ideia religiosa. Então, a noção da salvação, ela fazia parte mesmo, era o objetivo da prática e da vida filosófica. Então, para os gregos, essa noção de salvação ela vai ganhar vários significados, como salvar-se de um naufrágio, ou salvar-se de uma doença, Queria dizer proteger, guardar-se, conservar-se no estado de pureza, salvar alguém de uma injustiça, fazer o bem, assegurar o bem, proteger, Também queria dizer salvar o império, salvar o público. Essa noção, ela era, e aí o Foucault vai dizer que essa noção, ela é bem diferente da noção cristã, que estava reduzida a um acontecimento, a uma dramaticidade, como a vinda de Cristo, E não se tratava simplesmente de salvar-se de um perigo. Tinha significados mais amplos do que simplesmente salvar-se de um perigo. Então, para os gregos, salvar-se estava vinculado a uma ideia, digamos assim, positiva, Salvar-se era como salvar uma cidade, quando se constrói em torno da cidade uma fortaleza. Então, salvar-se era construir, fazer de si mesmo uma fortaleza, criar em si mesmo uma resistência, uma soberania, um domínio sobre si, E salvar-se permitia, assim, repelir todos os ataques externos sobre a alma, sobre si, Onde você não se deixa, digamos assim, se escravizar, não se deixa tirar a sua liberdade, não deixa acontecer uma dominação exterior sobre si, Então é escapar a uma coerção e é recobrar a liberdade. Salvar-se era manter-se no estado permanente, um estado permanente de serenidade, de tranquilidade, de felicidade, onde nada ao redor poderia interferir nesse estado que o indivíduo alcançava, Salvar-se estava ligado a você adquirir bens que antes você não possuía. Que bens são esses? Exatamente a serenidade, a felicidade, a tranquilidade. Salvar-se nunca estava ligado a uma imortalidade, como na ideia cristã, Nunca estava ligado a outro mundo. Salvar-se era uma atitude a qual o indivíduo possuía ao longo de toda a sua vida, e o único operador era o próprio indivíduo. Então, salvar-se era o que os gregos eles iam chamar de ataraxia, ou seja, o indivíduo conseguia se proteger das perturbações externas, e ele mantinha um domínio sobre si.
e a autarcia, que significava autossuficiência, em que faz com que o indivíduo não necessite de nada além de si mesmo. Certo? Então, a salvação era uma atitude permanente do sujeito sobre si mesmo, né? Ao ponto de tornar-se inacessíveis às perturbações exteriores e garantir para si uma felicidade e uma ausência de perturbação, e uma satisfação consigo mesmo, né? Então, o indivíduo não precisava de mais nada a não ser dele próprio, né? Então, no pensamento grego, o eu era o principal agente da salvação, o próprio sujeito era o agente da salvação, né? Muito distante da ideia da salvação cristã, que estava ligado à dramaticidade de um acontecimento, né? Com a ideia de Cristo, que necessitava de uma renúncia de si. Não se tratava de uma renúncia de si para os gregos, né? Mas sim o acesso a algo que está assegurado dentro de si, né? No tempo que o indivíduo conseguir, não em um outro mundo, mas no tempo e no interior da própria vida, né? Através de um trabalho que o sujeito realizava de si sobre si. Bom, gente, eu fico por aqui mesmo. Muito obrigada pela atenção. Posteriormente continuarei com a aula número 10 do Foucault. Muito obrigada.